Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui novamente para dessa vez para a última semana desse volume 2, né? A semana 4 do volume 2 do PET, certo? No qual hoje a gente vai ver, a gente vai continuar na temática do mundo do trabalho, urbano e paisagem urbana e rural, mas agora a gente vai dar um foco maior, a gente vai estudar de forma mais detalhada o contexto das cidades, tá? Que é onde a gente vive, né? A gente mora numa zona urbana, a escola nossa está localizada em uma área urbana, então a gente vai ver um pouco mais agora sobre o contexto, mais especificamente sobre as cidades. A matéria começa na página 54, certo? O texto está na 55 e a partir da 56 já tem as atividades. Então é um texto pequeno, tá? Tranquilinho. Vamos dar uma pequena uma rápida lida aqui, né? Vocês vão ver que é bem tranquilo. E as atividades também são bem tranquilas. Eu vou ajudar vocês não vão ter dificuldade, tá? Então vamos lá. Cidade. Talvez você more em uma cidade. Se não mora, provavelmente já visitou uma ou viu muitas delas em fotografias, filmes e na televisão. Apesar de serem diferentes uma das outras, a cidade tem características comuns, né? As cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades, predominam os elementos humanos ou culturais. Lembra lá quando eu falei de elementos da paisagem? Existem elementos naturais e elementos culturais ou humanos, certo? Na paisagem vai ser, na cidade vai ser a paisagem onde predomina elementos culturais, ou seja, fabricados, feitos pelo homem, tá? Em geral, há construções próximas umas das outras, ruas, avenidas, pontes, viadutos, movimento intenso de pessoas e veículos, concentração de estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, escolas, bancos, escritórios, etc. Geralmente, a população está concentrada no espaço e empregada principalmente no setor de serviços, no comércio e na indústria. Então, uma das principais características das cidades é que a população, em grande maioria, ela vai estar concentrada neste local, principalmente no centro da cidade, onde vocês vão ver uma série de arranha-céus, de edifícios, de prédios, lógico, dependendo do tamanho eh, da, da cidade, lógico. Mas se você comparar o densamento populacional, a quantidade de pessoas que vivem em um determinado espaço, você compara o que está na cidade e o que está no meio rural, vocês vão ver que as cidades vão ser vão ter predominantemente a população mais concentrada, ou seja, um grande número de pessoas vivendo em um local, em uma área, né, menor, certo? No que vai possibilitar que exista prédios, certo? De mais no centro, logicamente, né? Vão ter prédios maiores, de edifícios de 10, 15 andares, vamos dizer, dependendo, lógico, do prédio. E na periferia também vão ter prédios, em geral, de 3, 4 andares, certo? Além de casas e tudo mais, mas sempre uma casa colada na outra. Ou seja, quando você compara o meio urbano com o meio rural, você vai ver que as cidades, ela em geral, vão ser muito mais a população vai ser muito mais concentrada, ou seja, muitas pessoas vivendo em pouco espaço, certo? E essa população, em grande maioria, vão ser empregadas, principalmente pelo setor de serviços, certo? Que comércio, prestação de serviços como, sei lá, bancos, ou de prestação de serviços, seja de tipo, que presta algum tipo de serviço à população, certo? Ou seja, o comércio, né, que é o principal exemplo nesse sentido, ou a pessoa que vive, que paga lá na casa lotérica, que paga suas contas, num banco, enfim.
estabelecimentos em geral que prestam algum serviço, hospitais que, né, que te atendem e tudo mais, ou hotéis, né, ou qualquer outro tipo de estabelecimento que presta algum tipo de serviço à população, tá. Ou na indústria, dependendo da cidade, tá, mas principalmente no setor de serviços, tá. Atualmente, mais da metade da população mundial está nas cidades, e as projeções indicam que cada vez mais pessoas viverão nesse espaço. Mais da metade da população mundial está presente nas cidades, somente nas cidades, tá? Ou seja, o planeta, a população humana, ela é urbana, principalmente, tá? As cidades atraem pessoas por causa das oportunidades de trabalho e serviços. As cidades atraem pessoas por causa das oportunidades de trabalho e serviços diversificados que oferecem, como hospitais, escolas, universidades, teatros, comércios variados e etc. Então, aí agora ele vai falar um pouco dos pontos positivos da cidade. Um dos pontos positivos da cidade é que as cidades oferecem oportunidades de trabalho e de prestação de serviço. A cidade vai oferecer que você tenha ou que trabalhe no hospital ou que você use um hospital, né, quando você estiver doente, perto, né, que eu digo, hospital ou uma UPA, né, igual no nosso caso brasileiro aqui, né, que são essas micro estabelecimentos de pronto-socorro, né, eh eh e que tratam coisas menos consideradas sérias, vamos dizer assim, né, que não precisa ir para o hospital. Escolas perto de onde mora, certo? Universidades, as cidades vão ter universidades, vão ter teatros, locais de lazer, certo? Do comércio dos mais variados e tudo mais, tá? No entanto, grande parte da população urbana não tem o direito à cidade, ou seja, né, o que é? O direito de ter acesso aos equipamentos e serviços, como água encanada, coleta de lixo, transporte de qualidade, entre outros. Então aqui ele já está falando dos pontos negativos da cidade. Ó, grande parte da população urbana, além da cidade oferecer é, é, essas prestação de serviços e tudo mais, lugares para lazer, para estudar ou para você ter atendimento médico, o ponto negativo é que nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de serviço de qualidade. Além do mais, muitas pessoas ainda não têm acesso a serviços básicos como água encanada, coleta de lixo, água não só encanada como água tratada, né, transporte de qualidade, ônibus de qualidade. Então, apesar da cidade oferecer esses tipos de serviços, esses tipos de comodidade, ao mesmo tempo, o ponto negativo disso tudo é que não são todas as pessoas que têm acesso a isso, certo? Com qualidade que devia ter acesso, certo? Não são todas. Então, esse é um ponto negativo aí. O outro ponto negativo que ele vai falar aqui, ó, além da questão do acesso desigual aos serviços e equipamentos, que eu acabei de falar, muitas cidades, principalmente nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos que o Brasil, apresentam grandes problemas ambientais, como poluição das águas e do ar, contaminação do solo, entre outros. Então, outro ponto negativo de viver nas cidades é que muitas dessas cidades, principalmente os de países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, essas cidades ainda têm muitos problemas em relação à poluição. Os carros, os diversos carros e ônibus que passam na rua e tal, eles liberam gás carbônico e esse gás carbônico fica armazenado na atmosfera e traz uma série de problemas ambientais para nós, certo? Que é a poluição. Não só do ar, que eu estou falando aqui, mas poluição das águas também.
os esgotos, se eles não foram tratados, e a maioria das cidades não tem esgoto tratado, os esgotos são jogados nos rios e poluem os rios. A água fica inutilizada de você usar, a não ser que ela seja tratada. Só que muitas e grande maioria das vezes ela não é tratado e os rios eles ficam sujos, ficam poluídos. Não só esgoto, como uma série de lixo também, tá? Contaminação dos solos, a gente pode colocar o mau, vamos dizer assim, gerenciamento do lixo, certo? Se o lixo ele tem uma série de tratamento que você pode fazer, de aterrar o lixo, tratamentos eficientes que você pode meio que não denegrir tanto o ambiente quando você coloca o lixo, né? Muitas vezes a gente utiliza determinado produto e joga fora e a gente não sabe para onde vai o lixo. Mas muitas vezes esse lixo vai para lixões, certo? E grande maioria das cidades brasileiras, esses lixões eles não são eh, tratados de forma correta e fazem com que os solos eles acabam sofrendo, porque esses lixos acabam liberando um chorume, que é um líquido que faz que polui os solos, certo? E que muitas vezes é até perigoso, inutiliza o solo completamente e é muito perigoso, então é outro problema ambiental aí. Então diversos problemas que existem dentro das cidades, não são só pontos positivos, como também pontos e principalmente pontos negativos, certo? Então vamos para as atividades aqui. Número 1. Observe a paisagem de duas cidades localizadas em Minas Gerais. Uma é de Uberlândia, certo? A outra é de São Francisco de Paula, Minas Gerais. E ele está perguntando que semelhanças e diferenças existem entre a paisagem das cidades retratadas. Responda no seu caderno. Uma a ser Uberlândia comparada a São Francisco de Paula, logicamente, já vou dar uma dica para vocês. Ela é muito mais populosa que São Francisco de Paula, mas aí eu pergunto para vocês, o que tem na paisagem de Uberlândia que fica caracterizado que Uberlândia é muito mais populosa comparada a São Francisco de Paula? O que é? São as construções? São os edifícios? São as ruas, a quantidade de carros, avenidas e tudo mais? Enfim, então respondem para mim, o que tem nessa paisagem aqui que faz com que ela seja, eh, que essa cidade, Uberlândia, seja muito mais populosa, visivelmente, do que São Francisco de Paula. Existe alguma semelhança em alguma coisa entre as duas imagens? Respondam para mim aí, tá no caderno de vocês. Número 2, ele está dando um gráfico aqui da evolução da população brasileira total urbana. Vocês vão ver como canalizar esse gráfico. Quanto mais a linha tiver aqui em cima, maior vai ser a população, certo? Porque a linha aqui, ó, vai ser em milhões de pessoas, olha lá. Quanto mais a linha tiver para cima, vai aumentar a quantidade de pessoas aqui. Por exemplo, esse nível aqui representa 50 milhões de pessoas, esse nível aqui representa 100 milhões de pessoas, esse nível aqui representa 150 milhões de pessoas e esse nível aqui representa 200 milhões de pessoas. E aqui também a porcentagem no total da população. 25, 50, 75. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui. Quanto mais alto tiver a linha, mais população vai estar, maior vai ser a população. A linha vermelha representa a população urbana, ou seja, que vive nas cidades. A linha verde representa a população rural, que vive no setor, na zona rural, tá? Na zona do campo, né? Então, quanto mais baixo a linha, menos população vai ter nesses locais. Quanto mais alto, mais população vai ter nesses locais. Então, vocês observam que na linha vermelha, que é a população urbana, em 1900, aqui embaixo está as décadas, olha lá. Quando vai vindo da direita, da esquerda para a direita, vocês vão observar que o tempo ele vai passando, certo? Cada vai representando as décadas, tá? Vocês vão ver que a linha vermelha, em 1950,
a linha ela estava bem baixa lá, mais ou menos 50, entre 55, mais ou menos 70, vamos dizer assim, 60, 70 bilhões de habitantes, tá, nesse nível aqui. Só que vai passando o tempo, 1960, 1970, a linha foi aumentando, até chegar à década de 70, que começou a década de 70, vocês vão ver que a linha da população urbana, ela ultrapassou a linha da população rural. Ou seja, a população urbana ela foi maior do que ela passou a ser maior do que a população rural a partir de 1970 aqui, ó. Aí foi subindo, a população foi aumentando até chegar nos dias de hoje, né, que representa cerca de 190 milhões de pessoas, certo? Que vivem na zona urbana. Agora vamos ver a linha rural aqui, ó. A linha da zona rural. Em 1950, vocês vão ver que 125, 120, 125 milhões de pessoas moravam na zona rural. Ou seja, mais do que a população urbana. E foi passando o tempo, foi passando as décadas. Chegou em 1970, a população do rural foi diminuindo, a população rural passou a ter uma população, a população rural passou a ser menor do que a população urbana. Então ela fez o caminho inverso da população urbana, certo? A população rural ela foi caindo com o tempo, enquanto a população urbana ela foi subindo com o tempo. Então vamos ver que a linha ela começou a cair, continuou caindo, 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 a população começou a cair até chegar nos dias de hoje, em 2010 aqui, que ela passa a ser mais ou menos 40 milhões de pessoas, certo? 30, 40 milhões de pessoas, certo? Comparado à urbana que está lá 190 milhões de pessoas. Então vocês vão ver que a população rural ela ainda já foi maior que a população urbana. Ou seja, mais pessoas já viveram na zona rural do que na zona urbana. Só que com o passar do tempo essa linha inverteu e a população urbana hoje é muito maior do que a população rural. Certo? Então essa é o que está representando no gráfico aqui. Vamos ver o que ele está perguntando. O que os dados do gráfico informam sobre população urbana brasileira? Então, o que eu quero que ele quer que ele fale aqui? O que os dados gráficos informam sobre a população urbana brasileira? Elas informam que, primeiro, veja como que a linha foi crescendo, então, ou seja, a população ela foi crescendo ao longo do tempo, a partir das décadas, em 1970 ela ultrapassou, e que hoje ela representa esse número aqui, ó, 190 milhões de pessoas. Então faça um textinho aí para mim sobre isso daí, certo? Mas essa é a linha mais ou menos o que ela representa. B. Em qual período a população brasileira passa a ser predominantemente urbana? Em qual década que a linha da população urbana ultrapassou a linha da população rural? Eu falei, se quiser volta o vídeo. Eu falei. Só vocês observar o gráfico aqui, tá? Quais as vantagens e desvantagens de viver nas cidades? Letra C aqui, ó. Gente, letra C, ó. As vantagens e desvantagens está lá no texto. Eu falei, se quiser volta o vídeo. Eu falei os pontos positivos, tá aqui a partir nessa área aqui, ó. E depois falei dos pontos negativos. Se quiser, volta o texto lá que tá a resposta. Tá no texto. No texto vocês conseguem responder para mim, certo? Então, tentam ver aí para mim, tá? Veja as charges abaixo. Você vai ver que na primeira figura tá vendo um trabalhador que limpa a rua, né? E ele tá aqui juntando o lixo que as pessoas jogam no chão e veio esse cara mal educado e jogou mais um lixo para ele pegar bem na frente dele e ele tá vendo assustado isso, tá? E no segundo charge, vocês vão ver que os carros, os ônibus, tudo soltando gás carbônico, né? Da fumaça dos seus escapamentos e a pessoa está perguntando aqui, ó, tá falando: "Parei, não fume, o cigarro vai destruir seus pulmões." Ou seja, né, não é só o cigarro que destrói os pulmões, mas sim toda a poluição, desculpa, existente nas cidades. Não é só o cigarro em si, mas toda a população toda a poluição, desculpa, que existe no contexto das cidades, tá? Então ele está perguntando, letra A, quais problemas podem ser identificados na charge, tá? Um fala sobre um determinado problema, tá até escrito aqui. Outro também fala, eu acabei de falar, sobre o que representa essa imagem. Toda essa fumaça aqui representa o quê? Então uma está falando de uma coisa, de um problema, outro está falando de outro problema.
acabei de falar ela, tá. Então respondem para mim aí, tá. E B, esses problemas apresentados na charge acontecem na sua cidade? Já é uma pergunta pessoal. Se não, que outros problemas você percebe? Se você mora num campo, responda pensando em uma cidade maior mais próxima à sua. Eh então, esses tipos de problema aqui e esse tipo de problema aqui você observa em Juiz de Fora? Falam para mim aí, certo? Número 4, você está vendo aqui pai e filho aqui, né, pelo que parece, numa zona pobre, né, tem até umas casinhas aqui, ó, numa zona com bastante lixo, né, e que provavelmente ele trabalha lá ou enfim, ou mora lá, não sei, tá. E ele está perguntando, "Pai, eu quero morar naquele mundo", ou seja, ele está falando que dentro das cidades, mesmo dentro das cidades, você observa desigualdades enormes, certo? De locais de periferia, mais pobres, que não têm acesso a e que lembra aqueles pontos negativos lá da desigualdade de serviços de qualidade, que eu falei lá no texto lá, mu alguns têm acesso, mas não todo mundo tem acesso. Muitos não têm acesso a esse tipo de benefício que morar nas cidades proporciona. Então ele está falando aqui, ó, mesmo na mesma cidade vão ter mundos diferentes, um mundo de pessoas que não têm acesso aos benefícios da cidade, sabe, encanamento, água tratada, encanamento de água, e outros têm acesso. Certo? Então ele está perguntando: cite uma solução para minimizar os problemas ambientais destacados na charge. Que ele está falando aqui mais a questão do lixo, tá? Pensa nos estados, o que que a prefeitura ou o governo pode fazer para diminuir o lixo, certo? Fazer o quê? Eh 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 eh, Pode fazer uma série de leis que para diminuição e para reciclar o lixo, pode apoiar, pessoas que reciclam lixo, que peguem latinha para reciclar e tudo mais, pode fazer políticas de que beneficiam esse tipo de produção, pode fazer políticas de maior, fiscalização dos lixões, para que os lixos sejam bem tratados, para que os lixos sejam, bem, vamos dizer assim, bem tratados, né, para não poluir o solo, enfim, tudo envolve ao governo, né. O que que o governo pode fazer? O que nós podemos fazer também para não jogar tanto lixo fora? A gente pode procurar também como reciclar, como separar o lixo e tudo mais. A gente também tem a nossa responsabilidade, não é só o governo. Enfim, tentem fazer um texto relacionado a tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá. E número 5, o shopping center é um dos símbolos da sociedade de consumo. Lá tem variedade, desculpa, de produtos e remete à sensação que quando mais você consumir, mais será feliz, desculpa, e aceito na sociedade que mora, mostrando o capitalismo com toda a sua veracidade. Aí ele está perguntando, a pergunta pessoal: você já visitou um shopping center? Caso positivo, descreva como foi a sua experiência. Caso negativo, aponte os motivos que fazem você querer visitar um. Pergunta pessoal, caso você já foi no shopping center e descrever a sua experiência, como foi você ir no shopping center, o que você encontrou lá, e caso não, o que faz, né, por que você quer visitar um dia, se sim, né, por que você quer visitar um dia um shopping center, certo? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, acaba aqui na página 58, tá? Provavelmente vai ter um novo módulo aí, um novo volume, né, para a gente continuar os nossos estudos enquanto esse problema da pandemia não passar e a gente não ter uma perspectiva de volta às aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.